Atendendo aos pedidos de vocês, hoje eu resolvi trazer aqui a minha opinião, minha visão que eu tenho sobre o novo Xbox, o Series X, mas vamos chamar de Xbox, e o novo PlayStation, e qual configuração eu conseguiria montar para bater de frente com esses novos consoles. Já adianto para vocês que esse vídeo é 100% especulativo, porque nós não temos ainda os novos consoles, e tem muitas das coisas que eu vou mostrar nesse vídeo aqui hoje, que eu vou explicar para vocês, que depende muito do que nós temos hoje no mercado. Mas na verdade o que vai ser concorrente desses novos consoles não é o que nós temos na mão nesse momento. Você vai entender durante o vídeo. Então vamos para minha tela que eu vou explicar tudo para vocês. A primeira coisa que eu preciso adiantar para vocês é que nós precisamos conhecer a especificação desses novos consoles. Eu vou partir então mostrando para vocês do que é o mais forte, que no caso é o Xbox Series X, tá? O mais forte aqui que é o Series X, ele possui uma CPU do tipo Zen 2, então uma CPU AMD. Nós já conhecemos esses processadores no desktop, tá? Eles são os processadores AMD Ryzen de terceira geração, os atual 3700, 3800, 3600, são processadores na tecnologia Zen 2, no caso, né? E trabalham em 7 nanômetros, assim como aqui ele fala aqui no site do Xbox. O interessante pra gente é isso aqui, tá? São 8 núcleos. Esses núcleos, eles vão trabalhar com tecnologia SMT. O que é o SMT? É Simultâneo Multithread. Simultâneo Multithread é uma tecnologia que já vem hoje dentro dos processadores da AMD, que permite você ter núcleos virtuais. Seria como se fosse o Hyper-Thread da Intel. Então, sabe quando você pega um 3600 e ele é 6 núcleos reais e no total ele tem 12 threads? É exatamente isso. Então ele vai ser uma CPU aqui, fala pra gente, de 8 núcleos com SMT. Se ele tem SMT, significa que ele vai ter threads. Então ele vai ser 16 threads, vai ser 8/16. O CPU que mais se aproxima disso hoje no nosso computador, o que é? Vamos pro sistema de monte do seu PC. Entrando aqui no sistema de monte do seu PC, plataforma AMD, porque é um processador Zen 2, nós vamos direto para esse carinha aqui. Esse aqui é o mais barato que atinge esse nível de performance. Na verdade, eu chuto, tá? Esse processador é mais forte do que o processador do novo Xbox Series X, porque aquele processador é um Zen 2 assim como esse, em 7 nanômetros assim como esse, com uma diferença. Esse aqui, ele tem mais clock. No boost, esse aqui vai até 4.4 e ainda permite fazer overclocking. Você pode ir além disso aí. Já o do novo Xbox, ele é travado aqui, ó, de 3.6 a 3.8 GHz no máximo. É claro que nos consoles, a desenvolvedora do jogo otimiza o game para trabalhar com o nível de recurso que aquele console tem disponível. Então eles vão trabalhar o game para ele trabalhar ali nos 3.8 GHz do console de maneira tranquila para não ter problema. Então por isso que eu acho que o 3700 vai sobrar para essa configuração aqui. Então vamos de 3700, vou colocar o Cooler Box padrão que vem dele mesmo, porque a gente não vai nem fazer overclock. Chegamos aqui na nossa placa-mãe. Placa-mãe a gente precisa do que então? Que tenha 3 USBs, tenha suporte à nossa placa de vídeo, tenha suporte ao nosso processador e tá tranquilo. Eu poderia muito bem colocar uma A320 aqui, mas eu não vou apelar nesse nível. Vamos direto para uma placa-mãe um pouquinho melhor, até porque o nosso processador exige um VRM e uma placa-mãe um pouco mais robusta. É uma forma de segurança, porque um processador que trabalha muito no limite no VRM da placa-mãe pode sobrecarregar o sistema da placa-mãe. Vamos aqui então de B550, uma placa-mãe de 699, vai dar suporte tranquilo ao nosso processador, que não vai ter problema quanto a isso. Vou dar o avançar na memória RAM. Aqui é um ponto que o computador é bem diferente do console. Por quê? Porque diferentemente do computador, que você tem a memória RAM para trabalhar junto com o processador e a memória de vídeo para trabalhar com o vídeo da placa de vídeo, no console você não tem isso. Então aqui ele fala pra gente, ó, que são 6 GB, 16 GB de memória do tipo GDDR6. Essa memória aqui é a memória que vai estar compartilhada já para trabalhar entre memória de vídeo e memória do processador. Então é uma coisa unificada. Sabe quando a gente fala para vocês, quando a gente vai falar de uma APU, por exemplo, um 3200G, que a gente fala, capricha na memória, coloca um dual channel, frequência alta, dobra a largura de banda dual channel, porque o processador, o video onboard dele vai utilizar a memória RAM como memória de vídeo? É mais ou menos isso, só que diferente. Não sei se deu para vocês entenderem. No console, ele vai utilizar esses 16 GB para fazer as duas coisas, como se fosse memória RAM e como se fosse memória de vídeo. Então, unificou tudo em um lugar só. Vamos então pegar pelo menos 16 GB, né? Vou colocar memória de 3000 MHz, vai ter sobrando 2 módulos em dual channel. Vou dar um avançar aqui. E até aqui, galera, que é a placa de vídeo, é tudo muito tranquilo. Eu realmente confio muito no potencial que o 3700, que é um processador Zen 2, ele vai ter em cima do processador do console, porque ele é um processador já 8/16, que tem mais clock, então é um processador que eu confio bem que vai bater tranquilamente o processador desse novo console. É na placa de vídeo que as coisas começam a complicar um pouco. Por que eu digo isso? Porque na placa de vídeo, a placa de vídeo do novo console, vamos ver o que eles prometem pra gente, tá? Tem muita gente que fala que vai rodar 4K no Ultra, 100 FPS, etc, mas não é bem isso que eles falam, tá? Ele fala, ó, resolução de jogo vai ser over
verdadeiro 4K. Então, chutamos que vai ser um 4K que ele vai rodar. A meta de desempenho é até 120 FPS, ou seja, o que nós podemos tirar dessa informação aqui é que em games competitivos, vou dar um exemplo, você vai jogar um Fortnite, por exemplo. No Fortnite ele vai rodar em 4K e vai conseguir atingir lá a taxa de 120 FPS. Game competitivo, top. Agora quando você vai rodar o seu Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, ou o novo Assassin's Creed, por exemplo, só um exemplo aqui pra gente poder pensar e analisar aqui, ele não vai rodar a 4K, com tudo no Ultra, a 120 FPS. Ele vai rodar provavelmente um 4K 60 FPS, com gráficos variando entre médio e alto, e isso na própria geração atual de consoles você já pode encontrar. No Digital Foundry eles fazem comparativos e os consoles não rodam com o gráfico no máximo, se comparado com os PCs que estão rodando os mesmos games da atual geração. Então eu não acredito que na próxima geração vai ser a mesma coisa, mas é claro que pode ser, a gente não sabe ainda, né? Não lançou, a gente não tem o console na mão, vai que é mesmo, né? Mas vamos ter como base o que nós temos e nós já vimos até hoje. Então, supomos aqui, por exemplo, Assassin's Creed, esses games mais pesados, ele vai rodar 4K 60 FPS ou 4K 30 FPS. Não dá pra gente saber, então a gente não pode colocar uma meta muito alta, pensar que vai rodar todos os jogos 4K 120 FPS, porque ninguém falou isso em lugar nenhum. Aqui diz bem claro, é até 120 FPS. Então aqui a gente pode entender que são games específicos que vão rodar a 120 FPS, e não todos. As especificações da placa de vídeo basicamente são essas, é uma placa de vídeo que vai rodar 4K e ela vai ter memória GDDR6 e 16 GB porque vai compartilhar com a memória do sistema, então vai ser tudo compartilhado. Aqui em cima fala um pouquinho da GPU, é uma RDNA 2 personalizada de 12 teraflops, 52 CUs e um clock de 1825 GHz. Não, aqui seria 1825 MHz, aqui tá errado, 2 GHz é muita coisa. Mas resumindo para vocês, o que nós podemos tirar de informação disso aqui? A placa de vídeo você não deve contar somente pelo teraflop, que lembra aquele vídeo que eu fiz lá atrás para vocês? Então você não vai contar aqui que 12 teraflops da placa de vídeo atual com o novo console, que tem uma placa de vídeo de 30 teraflops do PC, logo vai ser melhor que a do console. Não, isso não tem nada a ver, porque tem todo o cálculo de desenvolvimento em cima, tem as gerações e arquiteturas diferentes que podem variar no desempenho, e tem também o empenho da desenvolvedora do jogo que vai trabalhar otimizado para cima daquela GPU personalizada, que no caso é a que vai nesse console aqui. A GPU é uma RDNA 2, nós não temos essa RDNA 2 ainda no mercado para PCs. Essa placa de vídeo provavelmente vai ser lançada agora no mês de outubro, ali pelo final do mês. Então, qualquer placa de vídeo que nós colocarmos hoje aqui nesse computador, não necessariamente vai ser o preço que a gente vai estar pagando na placa de vídeo que entregaria a performance estimada desse console aqui. Como que eu estou explicando isso para vocês? Se a gente colocar uma placa de vídeo que, teoricamente, né, a performance que esse console aqui teria, seria uma placa de vídeo ali que entregando seus 12 teraflops, seria algo como uma 5600 XT, por exemplo, uma 2060 da Nvidia, que já tem Ray Tracing, que é uma tecnologia que vai vir nesse console. Mas essas placas de vídeo, elas não conseguem lidar muito bem com 4K. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma placa de vídeo do nível da 5600 XT, vai ser provavelmente ali no nível de preço da 5600 XT, só que da nova arquitetura, da nova geração. É a placa de vídeo que ainda vai ser lançada da AMD, com suporte a Ray Tracing e também trabalhando em RDNA 2 em 7 nanômetros. Essa placa de vídeo vai entregar esse nível de performance aqui e vai estar no mesmo preço hoje de uma 5600 XT, por exemplo. Aí você me fala, Júnior, tá, mas da onde você está tirando esses dados? Como é que você sabe disso? Galera, é só vocês analisarem como funciona o mercado hoje. Você tem, por exemplo, na geração da Nvidia, por exemplo, você tem a 1060. A 1060 é uma placa de vídeo que entrava em Full HD, rodava muito bem os jogos em Full HD, com uma qualidade média alta, acima dos 60 FPS, games competitivos, perto dos 100 FPS. Mas quando nós migramos para uma resolução maior, o que aconteceu? Ela ficou uma placa de vídeo mais defasada, ela não consegue rodar 1440p com a mesma performance. Então o que a Nvidia trouxe no mercado? A substituta dela na nova geração, que foi a 2060, já consegue rodar 1440p com essa qualidade que ela rodava antes no Full HD, na placa de vídeo da geração anterior. E o mesmo acontece para todas as gerações de placas de vídeo. Então a placa de vídeo hoje que lida muito bem com Full HD e leva ele até 120 FPS de maneira tranquila, com uma qualidade ali de alto para cima, chegando até Ultra, por exemplo, é uma placa de vídeo como uma 5600 XT. Ela leva também próximo dos 80 FPS, games em 1440p, e você consegue até talvez tentar um 4K se você travar 30 em alguns jogos. Não é todo game que ela vai conseguir levar. Ela até consegue um 4K 30 ali. É claro que não é o ideal. A gente quer uma placa de vídeo que esteja sobrando. E é isso que vai acontecer. A substituta da 5600 XT, que vai vir em RDNA 2, vai ser uma placa de vídeo que provavelmente vai trabalhar no mesmo nível de preço dela, porque é uma substituta de mercado, e vai entregar essa performance, esse fôlego a mais que a gente precisa hoje para o nosso computador, para poder entregar o mesmo nível de performance de um console como esse. Então, voltando agora aqui para nossa placa de vídeo, vamos lá, acho que eu falei demais de placa de vídeo. Vamos pegar a nossa 5600 XT, tá? Você tem algumas opções aqui no site, eu vou pegar, pode ser essa primeira aqui mesmo, ela tá num preço interessante, a mais barata, não vai variar muito de modelo para modelo. Mais uma vez eu queria frisar para vocês, galera, isso aqui são apenas estipulações, a gente tá estipulando o que seria o preço oficial
e a configuração e o desempenho que teria, né, uma configuração para ter esse nível do Xbox. Só que a gente não consegue montar exatamente. Como eu falei para vocês, a gente é limitado a alguns lançamentos que ainda não saíram. Na verdade, se você for ver, não é tão atrasado. É a diferença de um mês. É que o novo console lançou agora, já tá entrando em pré-venda, e a placa de vídeo da AMD vai ser lançada daqui 20 dias. Então, tá bem próximo uma coisa da outra. Esse vídeo aqui, por exemplo, vai ficar defasado muito rapidamente. Tá? Provavelmente ali no final do mês ali a gente vai saber de alguma coisa já que vai dar pra gente atualizar essa máquina aqui. É o que eu espero pelo menos. Chegamos aqui no nosso armazenamento. O armazenamento do nosso console tem o que pra gente? Ele pede, vamos ver onde tá, acho que tá ali em cima. Ele pede que tenha aqui, ó, NVMe personalizado, que é um SSD de 1 TB. Então ele vai ser um SSD do padrão NVMe, não vai ser no padrão SATA. Ele vai romper a barreira dos 550, 600 MB por segundo de leitura e escrita. A gente consegue isso num computador também. A gente pode colocar uma de 512 ou de 1 TB. Eu vou colocar uma de 512 aqui porque para jogos assim de maneira geral, eu geralmente não fico com vários jogos instalados ao mesmo tempo. Eu tenho na máquina de teste, mas na máquina que eu uso para jogar, eu geralmente estou com 3 ou 4 jogos pesados instalados, então um SSD de 512 já seria o suficiente. NVMe, vou pegar esse modelo aqui da XPG, vou dar um avançar. Você pode adicionar mais um armazenamento se você quiser. Aqui seria onde você pode adicionar gravador, um leitor externo. Vale lembrar que os consoles eles têm versões que tem somente mídia digital e tem versão que tem suporte a leitor com mídia física, então você pode montar de acordo. No meu PC aqui vai ser só mídia digital, só Steam, Origin, Epic, etc. Gabinete. O gabinete dele é um gabinete meio compacto, né? No caso do console, seria um gabinete pequenininho assim. Eu não vou pegar um gabinete muito pequenininho porque, né, já que a gente tá montando um PC, vamos montar uma coisinha mais da hora, né? Vou colocar um gabinete aqui da Pichau que eu gosto bastante, que é esse aqui, o Crony, porque ele tem a frente no estilo mesh, dá uma passagem de ar boa, então eu acho que vai ficar bem bacana pra gente utilizar nesse setup. Vou dar um avançar. Como a nossa placa de vídeo é uma 5600 XT, uma fonte de 500, 550, 600 watts, tá sobrando já. Futuramente, se a gente quiser fazer upgrade, dá para fazer upgrade também. Então, vou colocar uma fonte de 550. Vai ser essa asa aqui de 550 watts, tá sobrando já pro nosso kit. Periféricos, você pode adicionar o periférico de sua preferência. Vou considerar que você já tenha, talvez. Chegamos aqui ao final da nossa configuração e nós temos aqui o quê? Temos um processador Ryzen 7 3700, que seria um 8/16 em 2 com mais clock, inclusive, do que o processador do novo Xbox. Claro que a gente não pode comparar porque são dois pesos e duas medidas. Como eu falei para vocês, console é atrelado ao hardware, a desenvolvedora faz o jogo pensando para rodar nele, então a performance pode ser muito mais aprimorada no console do que num processador de desktop padrão. Só que assim, cada vez mais, conforme os consoles vão tendo configurações mais high-ends, por exemplo, suportando mais núcleos, mais threads, os nossos processadores aí de 16 threads, de 12 threads que nós temos no PC, ganham benefícios com isso, porque as desenvolvedoras passam a pensar em mais threads de processadores quando vão desenvolver o jogo. Então aquela história, por exemplo, de um processador quad-core ser o suficiente, hoje em dia já não é. Um quad-core hoje não é o suficiente. Muitas vezes você precisa de um 6-core para levar determinados jogos. Descendo aqui um pouquinho, nós temos a nossa memória RAM, são 16 GB. Vale lembrar que aqui não é unificado, memória no caso de vídeo com memória RAM. Então aqui é separado, são 16 GB, dois módulos de 8. Placa de vídeo eu coloquei a 5600 XT. Você poderia até pensar em colocar a placa de vídeo mais forte, mas eu adianto para vocês, não adianta a gente colocar mais forte, porque do nível de performance que essa placa de vídeo aqui vai ter, seria mais ou menos o nível de performance que a placa de vídeo do console novo teria. A diferença é que a gente está atrasado na geração e no lançamento. Então aqui nesse caso, futuramente vai entrar a placa de vídeo que vai substituir no mercado. Seria, sei lá, uma 6600 XT, por exemplo, com suporte a Ray Tracing, que seria uma placa de vídeo que levaria games em Full HD, 1440p com uma qualidade razoável e 4K também com uma qualidade razoável. SSD, 512 GB, NVMe, assim como nos consoles, só que no console é 1TB, você pode adicionar 1TB também, eu acho que 512 já é o suficiente. Um gabinete bem refrigerado, uma estética legal da sua escolha, não precisa ser esse modelo, pode escolher da sua preferência, pode pegar o mais barato para baratear no kit, fonte de 550 watts. Nosso orçamento total aqui ficou em R$ 7.042 à vista. O novo console ele tá saindo por cerca de R$ 4.999, arredondando R$ 5.000. Então o nosso PC, para montar exatamente hoje, ao nível de performance, com bastante aspas aqui, ao novo Xbox, seria um computador que custaria R$ 2.000 a mais do que o console. Só que com todos os benefícios de um PC, talvez com qualidade maior, games mais baratos. Se você pegar aqui coisa de 10 jogos, você já paga essa diferença facilmente. Tá certo que o Xbox, por exemplo, tem o Game Pass,
Pass, mas o Game Pass que tem pro Xbox também tem pro PC. Inclusive eu assino o Game Pass no PC e você tem disponível toda a biblioteca de jogos ali pagando uma porcentagem bem pequenininha, né? Pagando uma assinatura pequena por mês. Ponto importante de frisar aqui pra vocês é, esse computador, como eu falei pra vocês, é uma especulação. Muito do que os consoles estão trazendo não chegou ainda pro PC. Então, muito provavelmente, daqui um mês, 2 meses, a gente vai poder fazer uma configuração atualizada, trazendo um preço um pouco mais barato, talvez R$1.000 mais barato, R$500 mais barato do que nós temos hoje aqui, entregando maior performance do que nós temos hoje. Então a gente tem que ficar sempre de olho nesses detalhes. Parece que é simples montar um computador do nível de um Xbox ou de um PlayStation ou comparar as especificações, mas não é tão simples. E não é tão simples porque a gente não saiu ainda com os lançamentos que vão vir para PC, que seria com as mesmas tecnologias do novo Xbox. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, seu favorito, se inscreve no canal da Upshot se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!